Nós estamos então no primeiro domingo do período de Advento. Advento é tempo de olhar para trás e para frente ao mesmo tempo. Olhar para trás, lembrando do Natal, e olhar para frente na expectativa, na esperança da segunda vinda de Cristo. Nós vivemos nesse entre, né? No já, mas ainda não. Já comemoramos com o nascimento de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, a nova vida que temos, mas ainda não chegamos ao ponto final, que vai de fato fechar tudo com grandeza e com glória quando Jesus vier a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Nós temos no período de Advento várias leituras que nos chamam a gratidão, a vigilância e a esperança. E nós temos, sempre que começa o período de Advento, também o início de um novo ano da Igreja. Na verdade, no nosso calendário cristão, no nosso calendário eclesiástico, a gente já está começando 2026. E aí a nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ela costuma lançar também, nessa virada do ano da Igreja, uma nova temática, que faz parte de um ciclo, que é pensada dentro de um planejamento da igreja, de trabalhando a partir de determinados temas, também mexer com a igreja, também fazer com que as congregações pensem o seu modo de agir, o seu modo de ser, também ajudar para que todos possam se engajar no trabalho dedicados ao Senhor. Vários anos atrás foi pensada uma sequência de temas a partir de um texto bíblico, Colossenses 2, 6 a 7. Foi pensada uma sequência para 4 anos. É um desejo de planejar, mas ao mesmo tempo, quando a gente se firma no planejamento em cima de um texto bíblico, é também a certeza de que o ser humano pode fazer os seus planos, né? Mas é Deus quem dirige os passos, e com a igreja é assim também. Colossenses 2, 6 e 7 é o texto que está colocado ali, né? Junto com toda essa arte temática que a gente está vendo na tela, para gerar esses temas dos vários anos que a gente vem seguindo. Podemos ler juntos esse texto? Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. A partir desse texto de Colossenses, foram surgindo diferentes temas. Primeiro, um tema mais geral para 4 anos, que é vivendo em Cristo. E depois, desde 2023, foram tirados dali alguns temas. Enraizados e edificados em Cristo, foi o tema de 2023, o destaque de 2023. O de 2024 foi confirmados na fé em Cristo. O de 2025, esse ano, dá para ver no cartaz que ainda está ali, que a gente vai substituir essa semana, está escrito firmados no ensino que recebemos. E o de 2026, que está aqui na tela, crescendo em ação de graças. 4 anos pensados em cima de 2 versículos. E todo o planejamento da igreja sendo feito dessa forma também. A gente precisa dar graças a Deus por ter pessoas que estão à frente disso e por ter uma igreja que pensa, que planeja, que organiza e que faz as coisas segundo um propósito, não simplesmente por emoção do momento, mas pensando em servir a Deus em todo o tempo. Mas primeiro vamos pensar um pouquinho então sobre o tema geral, vivendo em Cristo. É isso que está dizendo, né? Vivendo em Cristo. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Poderia ser traduzido também como continuem andando nele, ou continuem andando com ele, que é a tradução mais próxima lá do texto grego original. O que tem aqui nessa pequena frase? A ideia de que viver com Cristo é estar em movimento. A fé em Cristo não é algo que eu recebo e simplesmente permaneço estático com ela, que eu vivo só individualmente para dentro de mim, mas é algo que eu preciso viver para fora, me movendo. E movimento significa também dificuldade, né?
porque quando a gente se põe em movimento, a gente entra em contato com as nossas próprias resistências, com a nossa própria preguiça, com a nossa própria acomodação, mas também entra em contato com resistências de fora, das pessoas, do mundo ao nosso redor. Tem um trechinho dentro de toda a temática estudada pela igreja, em que é dito assim a respeito desse lema: viver em Cristo, em termos de uma caminhada, nos faz reconhecer que a igreja não tem uma vida estática, mas ela vive em movimento. Consequentemente, a vida cristã precisa ser vista como uma caminhada, que por vezes é difícil, tortuosa, de altos e baixos, e cuja dificuldade e cansaço que nos sobrevém resulta às vezes em tombos. Ainda assim, estar em Cristo é estar com aquele que é o caminho para o Pai. Ele nos coloca de pé e nos guia para seguirmos em frente, convidando mais pessoas a segui-lo. Continuar caminhando é se cansar, às vezes é lidar com obstáculos, é ter altos e baixos no nosso ritmo e às vezes até levar alguns tombos. Mas se eu estou caminhando com Cristo, eu tenho a certeza de que Ele sempre vai me erguer de novo. Isso diz respeito não só à vida da igreja, da IELB, como a gente está falando aqui, mas diz respeito à vida de cada um de nós. Se a gente olhar para o texto de Colossenses, a gente vai ver que quando o apóstolo Paulo escreve esses 2 versículos que a gente destacou, logo em seguida ele estava falando do batismo. E ele diz: quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Então a nossa caminhada com Cristo é baseada numa certeza de que pelo batismo nós morremos e ressuscitamos com Ele, de que agora somos filhos de Deus para uma nova vida, de que toda a dívida, peso, culpa pelos nossos pecados foi anulada, pregada na cruz. E a partir dessa confiança nesse imenso amor de Deus é que nós andamos, que nós caminhamos, que nós inclusive nos movemos com ações de graça ou com ação de graça. Porque a partir dessa compreensão da graça de Deus é que nós somos motivados a agir. Nós vivemos com Deus não por obrigação, pelo apego à lei, mas em uma conduta de amor motivados pelo Evangelho. Nós voltamos ao que é central na lei, como foi lido hoje também no texto da epístola, que é o amor. O cumprimento da lei é o amor. E voltamos os nossos olhos para a lei de Deus, olhando para ela e já crendo que Cristo cumpriu em nosso lugar todo esse amor necessário. Mas agora queremos amar também. Agora queremos servir também. E aí Deus nos lança para uma nova vida de ações de graça. A partir da compreensão do que é a graça de Deus, do quanto Ele já nos ama, nos perdoa, nos acolhe, é que nós nos movemos com Cristo caminhando para agir. E agirmos como? Bom, nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que quando realmente entenderam a tamanha transformação que Deus estava efetuando nelas, se moviam. Por exemplo, os primeiros cristãos, lá no livro de Atos, né? Tantos exemplos de pessoas que se dedicaram a servir, servindo a quem era necessitado, ajudando aos empobrecidos, acolhendo aqueles que eram marginalizados, servindo com o seu trabalho quando recebiam os apóstolos, quando os apoiavam para esse trabalho, servindo com as suas ofertas. Isso a gente tem desde os evangelhos também, mulheres que ofertavam, que sustentavam, que davam o que podiam e eram elogiadas por Jesus por isso. Pessoas que buscam servir, ofertar e, às vezes, até, quando possível, reparar erros cometidos no passado. Lembram da história de Zaqueu, que tentou dar várias vezes mais o que havia tomado de alguém, como fruto da transformação imensa que ele entendia que Cristo estava fazendo ao acolhê-lo, ao entrar na sua casa. Nós vemos pessoas que mudam até de nome. Simão vira Pedro, Levi vira Mateus, Saulo vira Paulo, e eles se lançam numa nova vida, uma vida missionária, a partir de entenderem o tamanho da maravilhosa graça de Deus. Se a gente olha também para a história da nossa igreja, a gente vê
graciosamente, que pessoas foram movidas para que a gente estivesse aqui hoje. A nossa igreja aqui é fruto de uma missão, que foi sustentada por ofertas de outros cristãos de outros lugares, e que hoje, graças ao bom Deus, pode ofertar para outras missões também. A nossa própria Igreja Evangélica Luterana do Brasil foi fruto de uma missão. Pessoas percebendo lá nos Estados Unidos que precisavam também enviar missionários para dar conta, primeiro dos imigrantes que estavam aqui, que eram de origem luterana, mas depois virando a chave e tentando dar conta de mais e mais gente. Por isso, qual é o lema da nossa igreja hoje? Cristo para todos. E essa é a mudança de chave, não é só para o imigrante alemão que chegou lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Espírito Santo, em Santa Catarina, mas para todos, em todos os lugares. E por isso houve a tentativa e houve esforços repetidamente, sem desistir, de mandar missionários para cá também, para o Nordeste, para ter pelo menos nas capitais uma igreja que pudesse acolher quem procurasse o luteranismo. E aí a gente teve, a partir de uma pequena garagem, um anexo, como a gente gosta mais de dizer, cultos sendo realizados, pessoas sendo acolhidas, e a partir dali a igreja aqui, com tentativas diferentes, em momentos diferentes, até que a gente pudesse estar onde está agora. E o que nós queremos para o futuro, dentro desse lema maior? Se nós dizemos que Cristo é para todos, e se nós estamos dizendo que queremos nos mover, vivendo com Cristo, em ação de graças, a gente quer acolher mais gente, não é? A gente não quer ficar só entre nós. A gente não quer só ficar confortavelmente sentado aqui. A gente precisa ir ao encontro de mais gente que talvez esteja desigrejado, porque está decepcionado, entristecido com igrejas que mexeram com a sua cabeça e com o seu coração e que depois não deram aquilo que esperavam. Pessoas que talvez estejam procurando um entre, porque não se contentam nem com um rigor litúrgico ou tradicional do catolicismo e nem querem ir para o movimento evangelical das igrejas novas, querem algo que esteja ali como segurança, que tenha liturgia, que tenha conteúdo e tradição, mas ao mesmo tempo que se apegue apenas à palavra de Deus. E nós estamos aqui para oferecer. Só que precisamos estar mais visíveis, E precisamos, para isso, convidar mais gente, falar com mais pessoas, oferecer para mais pessoas esse lugar de acolhida no qual nós graciosamente fomos acolhidos também. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, fala também sobre outros irmãos de outros lugares. Lá, num determinado momento na sua carta, ele diz assim: pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. E esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Vejam que interessante. Ele diz: eu quero que vocês saibam o quanto eu tenho trabalhado, não para enaltecer a si mesmo, mas para mostrar a eles que há muito ainda para fazer. E ele diz pelos irmãos de Laodiceia, ficava mais ou menos uns 17 quilômetros lá de Colossos, mas que naquela época era uma distância considerável, mas também por pessoas que nem me conhecem pessoalmente, eu ando trabalhando. E ele diz: eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem, para que eles fiquem unidos no amor, para que eles sejam enriquecidos com a verdadeira segurança e compreensão, que é alcançada com um segredo. E esse segredo é Cristo. É nele que estão escondidos o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. Ele é a chave que abre os tesouros do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos continuar apontando para Cristo. Nós precisamos continuar caminhando com Cristo. Nós precisamos continuar nos movendo com esse espírito de ação de graça ou de ações de graça. Qualquer que seja a forma de você agir no mundo, no seu trabalho, na sua família, que ela seja demonstração da gratidão que você tem a Deus por Ele ter trazido você até aqui, por Ele ter trazido você até a fé cristã. Não é possível ficarmos estáticos, é preciso que a gente
se mova. E só mais uma outra curiosidade, quando o apóstolo Paulo escreve crescendo em ações de graças, poderia ser traduzido também como transbordando em gratidão. Transbordando em gratidão. Quando é que foi a última vez que você se sentiu assim, ou se expressou assim, como alguém que transborda em gratidão? Nós tivemos algumas mostras disso quinta-feira aqui no culto de ação de graças, né? Quando é momento de testemunho. Mas quando é que lá na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você mostra que está transbordando em gratidão? Se a gratidão a Deus por causa da salvação em Cristo for realmente algo visível em você, outras pessoas vão querer saber também. E você vai poder oferecer no tempo certo também acolhida aqui, na sua igreja, trazendo pessoas para junto de Deus. Que Ele te abençoe sempre para isso. Amém.